Vamos fazer nosso próximo estudo. E aqueles que puderem ficar de joelhos, vamos fazer uma oração. Amém. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos prostramos diante do Senhor. Amém. Obrigado por esse privilégio, meu Deus eterno, de estar na Tua presença, de ter aqui o Senhor junto conosco. Que o Senhor, meu Deus, continue atuando em nós, nos ajudando a nos aproximar mais do Senhor, a conhecer mais o Teu caráter, conhecer mais da Tua vontade com relação a esse assunto da liberdade religiosa, da liberdade de consciência. Nos ajuda, meu Senhor eterno, limpa nossa mente de todo mal, toda malícia que ainda possa existir em nós. Nos ajuda a abrir nossos corações, nossas mentes, o máximo possível para que o Senhor, então, trabalhe com poder e intensidade em nossos corações e mentes. Que Teu Santo Espírito, meu Deus, mais uma vez possa nos capacitar a compreender essa mensagem, o que ainda iremos continuar a estudar ainda mais e mais profundo. Que o Senhor me ajude, meu Deus, a continuar compartilhando para os irmãos essa mensagem, da maneira como o Senhor quer que eles compreendam, e que o Senhor os ajude a discernir tudo isso, na medida do possível. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando, não permita que nada atrapalhe, meu Deus, tudo isso que está ocorrendo aqui, que é uma adoração ao Senhor. Amém. E, meu Deus eterno, somos gratos, não temos palavras para agradecer tudo isso. É um privilégio. Agradecemos pelo clima que está favorável, agradecemos pela presença de cada vida que está aqui. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos para a última parte desse estudo, Liberdade de Consciência na Religião, porque o próximo será sobre a união entre a Igreja e o Estado. Vocês vão ver coisas muito importantes. E a gente começa com esse assunto para poder tratar o assunto da união entre Igreja e Estado de maneira mais consciente. Então, o tema desse estudo aqui do terceiro é o mau uso da liberdade e suas consequências. Para tudo existe um mau uso, né? Existe exagero, existe relaxamento e existe a contrafação de Satanás. Mas graças a Deus que Deus deixou tanta orientação para nos ajudar a não trilhar o caminho das trevas, o caminho que o próprio inimigo traça para a gente. Para não ficar cego e ignorante quanto a tudo que Deus tem de bom para o ser humano. Vamos começar com João 12. Diz o seguinte, palavras do nosso Senhor Jesus. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele que me rejeita e não recebe a minha palavra, tem um que o julga. Quem é esse um que julga quem não crê? Isso é continuação daquele texto que nós temos lido no estudo anterior, que Jesus Cristo disse que se a pessoa ouvir a palavra dele e não crer, não aceitar, ele não julga. Aí ele continua, nesse trecho aqui, que diz que já tem um que o julga. E quem é? Aqui ele diz aqui, ó, não é Cristo, nem é Deus. Pois Cristo, em quem Deus se manifesta, e que é Deus conosco, diz claramente que não o julga. Então quem é esse um? Ele mesmo fala, né? Os irmãos já falaram aí, mas a palavra mesmo diz. No verso 48, a continuação. A palavra que tenho dito, essa o julgará no último dia. É tanto que Tiago fala isso, né? Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Então, é igual aquela questão no tribunal, né? Que as suas palavras serão usadas contra você mesmo. Então, aquilo que você vai plantando, você mesmo vai colher. Não é Deus quem quer o seu mal, não é Deus quem vai fazer o mal ao homem. É tanto que é chamado de uma obra estranha, o juízo final de Deus, né? É contrário ao amor dele, mas aquilo ali é um ato de amor. Nós vamos entender. Observe, as palavras que ele disse são as palavras da vida eterna. Veja lá em João 12, voltando para o contexto. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou deu-me mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é o quê? É vida eterna.
Ou seja, no mandamento, na palavra, contém vida. E que qualidade de vida? Eterna. Portanto, tudo o que eu disser, como o Pai me disse, assim falarei. Lá em João 6, 68, isso é Pedro quem fala para Jesus Cristo. Tu tens as palavras de vida eterna. Então a palavra de Deus, ela não só tem poder, mas ela tem a vida eterna. Quando se recusa a palavra de Deus que contém a vida eterna, o que consequentemente o indivíduo está recusando? Qualquer trecho da palavra de Deus que eu obstinadamente, voluntariamente, conscientemente recuso obedecer, aceitar, eu estou recusando a vida eterna. Como essa é a palavra da vida eterna, todo aquele que a rejeita, rejeita a vida eterna. E quando alguém escolhe rejeitar a vida eterna, está escolhendo o quê? A morte eterna. Veja que é uma coisa bem simples, né? Então, quem o condena? Quem é a pessoa que condena essa pessoa à morte? Quem o leva ao caminho da morte? Somente ele mesmo, por sua livre escolha. Então, isso é tão simples, tão fácil de entender, que quando você se depara com a verdade, que nela contém o caminho da vida eterna, nela mesma tem a vida eterna, e ela pode te nutrir, ela pode te fortalecer, ela pode te garantir a vida eterna, quando recebida pela fé, aceita e vivida pela fé, quando eu rejeito, o que resta é a morte eterna. Consequentemente, o indivíduo ele é responsável por sua livre escolha. É uma escolha. Deus não força você a escolher aquilo ali. Ele lhe orienta, ele lhe instrui, ele lhe exorta, mas ele te deixa livre para escolher. Então você está escolhendo a morte eterna. Veja, quando Deus me apresenta a palavra e o Senhor da vida, e o caminho da vida, e me suplica, por meio de todas as formas possíveis, que eu receba a vida eterna por meio da palavra, mas escolho exercer minha liberdade e rejeitar essa vida, estou escolhendo a morte. Então alguém pode pensar, esse assunto da liberdade, tem gente que já chegou a falar, rapaz, esse assunto da liberdade é meio perigoso, não sei o quê, porque aí todo mundo vai querer fazer o que quiser. Bom, se a pessoa quiser fazer o que quiser, contrário à palavra de Deus, ela vai ter o que ela está escolhendo. Ela vai ter as consequências. Se ela desobedecer conscientemente, voluntariamente, nós sabemos que a obediência é da fé, é fruto da fé, é fruto do Espírito, é fruto da atuação de Cristo em nós, da justiça dele, quando rejeitamos a nossa justiça. E a palavra, ela tem o poder de operar aquilo que ela mesma diz. Mas se eu recuso que ela opere isso em mim, se eu recuso que ela opere a purificação dos meus defeitos de caráter, vou chegar lá, o que é que vai acontecer? Se esses defeitos de caráter, eu sei que vocês sabem, irmão, vocês são bem instruídos, mas a gente vai reforçando. Para vocês verem que o mau uso da liberdade de consciência tem suas consequências, sim. Tem sim. Mas a pessoa mesma, ela está se condenando. Por isso que Jesus Cristo disse, eu não condeno. Porque ela já está se condenando. O meu papel não é piorar a situação dela, é tentar resgatá-la disso. Veja, quando a vida acaba, a morte é o único resultado. Ao rejeitar a vida eterna, a morte eterna é escolhida. Veja, é uma linguagem tão simples que uma criança vai entender isso aqui. Ao fazer essa escolha, a pessoa se coloca no caminho da morte. Ela julga a si mesmo, ele julga a si mesmo digno apenas da morte. Porque se a vida eterna está na palavra, lembra que Ellen White disse que as folhas da árvore da vida hoje são o quê? A palavra. Tem esse texto, se vocês quiserem eu passo para vocês. Tem mais de um texto ela falando isso. Que hoje nós já podemos nos alimentar com as folhas da árvore da vida espiritual. E elas são a palavra. Veja o que diz Efésios 2:1. Preste atenção nisso.
espiritualmente e moralmente falando, preste atenção, todo mundo já sabe disso aqui, ó, e vos vivificou, ou seja, e deu vida para a gente, e nos reviveu, estando como? Mortos em transgressões e pecados. Essa morte aqui é a morte física do organismo? Não. É a morte moral e espiritual. Então, veja o que diz Timóteo, aqui em Timóteo. Paulo dizendo, mas a que vive para os prazeres, uma pessoa que vive para os prazeres dessa vida, para satisfazer os desejos da carne, ela escolheu a liberdade dela para isso. Olha como Deus enxerga essa situação, essa pessoa. Essa é a situação do indivíduo assim. Ainda que esteja viva, está o que diante de Deus? Então percebe que, por quê? O princípio é de que para Deus, 1000 anos é como um dia. Então você pode ter aí 80 anos de vida, 90 anos de vida, quem sabe se tiver essa sorte, né? E pode viver 30 anos, mas já está morto diante de Deus. Veja João 3. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado. Agora preste atenção nisso. Ó. Mas quem não crê, o que é que acontece? Vai estar? Percebeu que a palavra é dita no presente? Já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, diante de Deus, o indivíduo ele já está condenado. Por isso que Cristo disse, eu não condeno, porque ele mesmo já está se condenando. Ele mesmo já está condenado. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o condenar os outros, porque o indivíduo já está muitas vezes. Né? E a nosso papel, se o indivíduo está na lama, não é empurrar mais para ele continuar na lama, mas é estender a mão para erguê-lo da lama, da dificuldade que ele se encontra. Veja Atos 13. Em Atos capítulo 13, quando Paulo e Silas pregaram em Antioquia, os gentios pediram que as mesmas palavras lhes fossem pregadas no sábado seguinte. E quase toda a cidade se reuniu nesse dia. Agora preste atenção nisso, no capítulo 13. Para ouvir a palavra de Deus. Todos se reuniram ali, mas no outro sábado, né? Para ouvir a palavra de Deus. Mas tinha uma classe de pessoas lá com eles dessa vez. Quem eram? Os judeus. Cheios de quê? De inveja, contradiziam e blasfemavam. Eles faziam isso com quem? Com a palavra de Deus, que estava sendo ministrada por Paulo e Silas. Então Paulo e Silas, tomando coragem, disseram, no verso 46, era necessário que a palavra de Deus vos fosse primeiramente dirigida. Mas, visto que a rejeitais, e vos julgais o quê? Indignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios. Desse momento em diante, Paulo não mais se focou em trabalhar pelos judeus. Significa que Paulo rejeitou os judeus? Não. Mas agora o foco deles era trabalhar com os gentios. Por quê? Ao blasfemar e contradizer a verdade, eles estavam se julgando indignos da vida eterna. Eles julgavam a si mesmos indignos, não merecedores da vida eterna. Veja que interessante, né? Então, quem julgou essas pessoas indignas da vida eterna? Elas mesmas. Como? Ao rejeitarem persistentemente a palavra de Deus. E era o que havia neles? Inveja. Inveja. Eles tinham inveja de Paulo e iam lá para debater e ainda contradizer e blasfemar a palavra. Então, quando as pessoas fazem isso, elas mesmas estão se colocando em uma situação de morte eterna. Ao rejeitarem persistentemente a palavra de Deus, que é a palavra da vida eterna, e ao contradizerem e blasfemarem contra ela. Então, em outra passagem, esse mesmo princípio é ensinado. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que faz o quê?
que detém a verdade em injustiça. O que é isso? Outra tradução, a tradução Reina Valera, traduz essa mesma frase assim, ó, que impedem a verdade em injustiça. Então a ira de Deus virá contra esses. Só que na verdade, nós vamos aprender que a ira de Deus, ela não vem, ela não foi projetada, não foi profetizada, ela não foi planejada contra o homem. O homem não deveria estar nesse plano. E, na verdade, não é essa a vontade de Deus. A verdade chega a eles, mas eles se recusam a aceitá-la, impedindo-a. Né? Lembram de 1 João 3? Quem lembra de 1 João 3? Se eu não me engano, o nome do homem era Diótrefes. Ou era Diófanes, não lembro. Alguma coisa assim. O que é que ele fazia com as cartas de João? Ele impedia das cartas chegar até as pessoas e impedia de João poder ir lá pregar. E também outros que iam com a verdade. Então ele mesmo estava julgando e condenando a si mesmo, indigno da vida eterna. Aqui diz assim, ó. E do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e toda injustiça dos homens, que impedem e rejeitam a verdade. Eles estão na liberdade deles de fazerem isso? Estão. Mas vai ter consequência? Vai. As consequências virão. Querem fazer isso? Tudo bem. Não é da vontade de Deus. Mas o juízo virá. A ira de Deus não é contra o homem, mas contra a impiedade e a injustiça que há em quem? No homem. Quando o homem rejeita a palavra de salvação de Deus, que o libertaria de toda a impiedade e injustiça que há nele, permitindo que essas coisas permaneçam nele, ele se identifica com elas, com a impiedade e com a injustiça, de tal forma que, quando a ira de Deus atingir essas coisas, consequentemente atingirá quem? O homem também. Porque ele se identificou persistentemente com elas. Somente ele é responsável por isso e por sua própria escolha definitiva. Veja isso aqui, ó. 1 João 9. João 9,41 diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado o quê? Permanece. E quando o pecado permanece, veja o que diz o livro O Maior Discurso de Cristo. Se preferis o pecado e vos recusais a abandoná-lo, a presença de Deus que consome, que destrói o pecado, vai fazer o quê? Vai consumir o indivíduo junto. É como se o pecado fosse um combustível que fosse jogado na pessoa. O fogo que é acendido naquele combustível não foi para queimar a pessoa, para queimar o combustível, mas como o combustível está na pessoa, a pessoa é queimada junto. Então a ira de Deus vem contra o pecado. A ira de Deus vai vir, a glória dele, o pecado não suporta a glória de Deus. Né? A glória de Deus para o pecado é o quê? Um fogo consumidor. Se eu permanecer com o pecado após o fechamento da porta da graça, aonde não há mais a obra de purificação, de expiação pelo pecado, e eu, após o encerramento dessa obra, existe ainda um período entre o momento que Cristo encerra, sai e vem para a terra. E dentro desse período, quem estiver com o pecado, aquele pecado ele não é mais removido, porque não há mais quem faça purificação e expiação por aquele pecado. E quando Cristo aparecer, se o pecado ainda estiver no indivíduo, seja qual pecado ou quais pecados forem, a glória dele que consome o pecado vai me destruir junto. Então foi minha escolha. A ira de Deus não vem para destruir o homem, mas o pecado. E se o pecado estiver no homem, como diz aqui, ó, no desejado de todas as nações, o Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem ao seu poder. Isso hoje, né?
Ele mesmo, o próprio Espírito Santo, é poderoso para destruir o pecado hoje em mim. Agora, se eu não permito que o pecado seja destruído em mim hoje, ela diz, se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. É exatamente o que Jones falou no texto anterior. Então a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-los junto com o pecado. Então foi a escolha do indivíduo. O indivíduo escolheu o pecado. O indivíduo escolheu a perdição. Voluntariamente, Deus trabalha com ele até o fim, mas Deus vai sempre respeitar a escolha do indivíduo. E se ele quer o pecado, então ele tem que também aceitar as consequências que o pecado vai sofrer. Veja, então quando o fim chegar, você sabe o que está escrito para os que estiverem à esquerda de Cristo? Ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aí veja a pergunta, preparado para você? Para mim? Não. Não foi preparado para nenhum homem que já existiu neste mundo. Até nisso você vê o amor de Deus. O fogo eterno, o lago de fogo, foi preparado para quem? Mateus 25, 41 continua. Preparado para o diabo e seus anjos. Mas como você escolheu usar sua liberdade para se manter do lado do diabo e seus anjos, então, se você permanecer nessa escolha até o fim, você vai sofrer junto com o diabo e seus anjos. Não porque Deus queira, mas porque você quis. Você escolheu. Quem for para o fogo eterno, o lago de fogo eterno, será porque escolheu ir para lá em vez de estar com Deus no céu. Quando chegarem lá, irão para um lugar preparado para os outros, não para eles. E é por livre escolha que estarão lá. Eles fizeram a escolha e se mantiveram firmes nela. E esse é o único lugar onde podem chegar. E quando se encontrarem lá, terão de se contentar, assim como se contentaram quando fizeram suas escolhas aqui. Infelizmente, e não é porque Deus quer, isso não é falta de amor da parte de Deus. Na verdade, Deus é tão amoroso, que Ele simplesmente está respeitando sua escolha. Ele está respeitando a minha escolha se eu chegar lá. Ele é um Deus tão respeitador, Ele respeita tanto a liberdade de consciência, a liberdade de escolha do indivíduo, livre arbítrio, que até esse momento, o indivíduo ele vai ter que reconhecer que não é culpa de Deus, Deus fez de tudo por ele. E ele está ali, porque Deus respeitou. Deus não força ninguém a ir para o céu. Ele se manteve firme nas escolhas dele e ele está recebendo apenas o que as escolhas dele deram a ele como resultado. Assim, desde o início, desde a criação da primeira criatura até a destruição da última que existirá, o homem está sobre o alicerce da liberdade absoluta, livre para usar sua liberdade da maneira que quiser. E durante todo esse tempo, Deus se apresenta de todas as maneiras possíveis para convencer o homem a enxergar e a trilhar o caminho certo, usando sua escolha como deveria. Quando, no entanto, o homem usa sua escolha da maneira errada, ele finalmente obtém simplesmente o que escolheu. E ele mesmo é o único responsável por isso. E isso é liberdade religiosa. Percebe como é interessante essa questão da liberdade? Como é importante? Então, não se preocupe, ensine as pessoas, respeite a liberdade delas. Eu sei que ninguém quer ver ninguém indo para o lago de fogo, principalmente aqueles que são mais próximos. Mas mesmo Deus, que é o primeiro no universo a não querer ver ninguém indo para o lago de fogo, ele já deixou profetizado que infelizmente haverá e uma grande quantidade que vai para o lago de fogo. Mas é porque ele quis? Não. É porque os indivíduos quiseram. Infelizmente é a escolha das pessoas.
E Deus vai estar sempre respeitando, trabalhando, mas chega um momento que para tudo existe o quê? Existe um limite. Para tudo existe um limite. O próprio abuso da liberdade de consciência tem um limite e tem suas consequências. Sendo assim, ninguém, seja um homem ou um grupo de homens que já existiu ou existirá na Terra, tem autoridade ou direito de julgar a fé ou a falta de fé de alguém. Em qualquer grau que seja, a fé é algo pessoal entre o indivíduo e Deus. Como diz aqui no Espírito de Profecia, Deus não deseja que façam de sua consciência um critério para os outros. A gente viu isso sobre a questão da alimentação e agora vemos isso de modo geral, um princípio geral. Então Deus não deu autoridade a nenhum ser humano ou grupo de homens de julgar a fé do outro e condenar. Nós vamos ver mais sobre isso, principalmente a questão da união entre a igreja e o Estado, que é consequência de lideranças de igrejas influenciadas pelo mesmo espírito papal de querer controlar a fé das pessoas, controlar a crença das pessoas. E Deus nunca deu estreito a ninguém. Ele mesmo não faz isso, ele ajuda as pessoas a aceitarem a fé verdadeira, a palavra dele. Ele trabalha com elas, conquista elas, constrange elas pelo amor dele, trabalhando, cuidando delas e guiando elas. O Espírito de Profecia diz o seguinte: quem busca forçar ou controlar a razão de qualquer outro homem, seja ministro ou leigo, ou seja, se você for ministro ou você for uma pessoa leiga e tentar forçar ou controlar a razão de qualquer outro, se torna o quê? Um agente de Satanás para realizar a sua obra. Inclusive, isso vai levar muita gente ao lago de fogo. Isso vai levar muita gente ao lago de fogo. Esse também será um dos grandes pecados que vai levar muitas pessoas. Por que querer forçar ou controlar a razão do outro? Veja o que diz embaixo. Espírito de Profecia. Deus não justificará. O que é justificar um indivíduo? Perdoar e converter o coração do homem, né? Tornar o homem justo. Deus não justificará qualquer estratégia pelo qual o homem, ainda que seja minimamente, ou seja, no menor grau que seja, domine ou oprima seus semelhantes. Então, quando a gente tenta dominar ou oprimir, causar pressão psicológica no indivíduo, no mínimo grau que seja, Deus não justificará. Por isso que o trabalho do Evangelho na vida das pessoas, por aqueles que são embaixadores de Cristo, tem que ser feito um trabalho muito sério, mas um trabalho de maneira, como a gente viu no estudo anterior, com muita paciência, com muita mansidão, humildade, tendo cuidado de si mesmo e com muito amor, sempre se colocando no lugar do outro. Sempre orando, trabalhando primeiramente. Por isso que Paulo disse assim, cuidado de vós mesmos. Então você tem que ter muito cuidado primeiro da sua vida para saber se você de fato é a pessoa certa para então evangelizar outra pessoa ou aconselhar, ou seja o que for, reprovar o pecado de outra pessoa. A fé é uma dádiva de Deus para o indivíduo. Jesus Cristo é tanto o autor quanto o consumador da fé. Sendo assim, é natural que jamais alguém, a não ser Cristo, tenha qualquer o quê? Autoridade, jurisdição ou direito em relação ao exercício da fé, que é o elemento vital da religião. Se Cristo é o autor e consumador da fé do homem, e a verdade é dele, é de autoria dele, então a quem eu devo minha fé e minha religião? A Cristo, não aos homens. Por mais que devamos nos respeitar e dar bom testemunho, mas muitas vezes as pessoas são excluídas, disciplinadas, são depreciadas por uma má interpretação da palavra.
O indivíduo crê que a natureza humana de Cristo é de um jeito. E aí, uma outra classe de pessoas crê que é de outro jeito. Essa outra classe de pessoas, se elas tiverem mais autoridade, então elas começam a depreciar aqueles outros indivíduos que pensam diferente. Começam a inventar, caluniar e até mesmo perseguir. Para quê? Para que esses indivíduos se submetam à interpretação dessa outra classe. Isso não está na ordem de Deus. Isso está na ordem de Satanás. Isso Deus não aprova. E isso é só um exemplo para tantas outras coisas. Porque o dono da religião é quem? Deus. A própria palavra religião vem do latim religare. Religar, que significa religar. Religar o quê? O homem a Deus. Não religar o homem ao outro homem. É nisso que aconteceu com o papado. E por isso as pessoas vão primeiro ao Papa ou a um bispo para se confessar e para buscar a orientação dele e não primeiramente de Deus. E aí o protestantismo vem, mostra que não é assim, né? E aí todo mundo tem agora o direito de escolher, ser livre disso, mas a gente vai, com o passar do tempo, e faz o quê? E vai estragando. E vai estragando. E daqui a pouco, indiretamente, nós estamos fazendo o mesmo que os católicos fazem. Só que de uma maneira bem sutil, bem disfarçada. Então continua assim, ó. Sendo Cristo tanto o autor quanto o consumador da fé, somente a ele pertence a soberania e a jurisdição em todos os aspectos relacionados à fé e ao seu exercício, ou seja, como você exerce sua fé, que é a religião. Veja o que Paulo diz, Romanos 14, 22. Tens tu fé? Tenha em quem? Em ti mesmo, diante de Deus. É entre você e Deus. Claro que você não pode sair por aí fazendo tudo de errado e querer justificar. Mesmo assim, é a liberdade do indivíduo. Mas ele não pode dizer que aquilo ali ele está fazendo em honra a Deus. Na verdade, ele está desonrando a Deus. Mas mesmo assim, nós não temos o direito de perseguir essa pessoa, de condená-la, de depreciar a pessoa. Isso, com a pessoa que está exercendo a liberdade dela da maneira errada, é assim. Agora imagina com a pessoa que está exercendo a liberdade e a fé dela da maneira certa. Muito pior, né? Para aqueles que caçam, perseguem, depreciam, caluniam e excluem pessoas que estão buscando viver a sua fé de acordo com os ditames da sua consciência, como sabem que é o que está escrito. Veja o que diz o grande conflito. Esse trecho aqui está na edição de 1888. Vocês sabem que existe, né? Uma edição de 1888 do grande conflito, né? Então, foi traduzido dessa edição. São palavras de Lutero. Ellen White reproduz as palavras de Lutero. Lutero disse assim, ó, que não haja imposição. Tenham trabalhado pelo quê? Pela liberdade de consciência. Esse foi um dos princípios, um dos pilares da reforma protestante. Ele diz assim, ó, a liberdade é o quê? A própria essência da fé. Então, quer falar sobre justificação pela fé, falar sobre fé e você não entende o assunto da liberdade religiosa, vai ser uma mensagem manca. Vai ser manco. Por quê? Se é a palavra quem produz no homem a justiça, se é o Espírito quem atua no homem para produzir o fruto dele no homem, se a justiça vem do próprio Cristo, então o homem tem que estar livre para que isso seja realizado em sua vida. Uma pessoa não pode dar justiça para outra. Ellen White até diz sobre isso. Eu não posso transmitir a minha fé, a justiça que há em mim para a outra pessoa. Eu posso encaminhá-la para a fonte. Esse é o meu dever. Assim como a mulher a samaritana, né? Encaminhá-la pelo caminho certo, né? Pela verdade. Olha o que diz aqui. Romanos 14.
Inclusive, irmãos, o capítulo 14 de Romanos é um dos melhores capítulos, junto com João 12, sobre a questão da liberdade. Liberdade de consciência. Paulo fala muito sobre isso aí. Embora ele não use a palavra liberdade de consciência, mas o princípio está todo lá. Romanos 14. Vocês viram que durante todo o estudo, a gente sempre pegava um verso aqui e outro ali de Romanos 14. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Um acredita que pode comer de tudo. Outro, que é fraco, come ervas. O que come, olha o princípio. Se atentem ao princípio, que é o mais importante aqui. O que come, não despreza o quê? O que não come. Então, se você tem um regime alimentar e você aprendeu pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, é sua convicção junto com Deus, então não despreze aquele que não come igual a você. E o que não come, eu não aceito essa questão, acho muito extremista, não sei o quê, não é bem assim essa questão do regime alimentar e tudo. Para esse também, o que não come, você não quer aceitar a reforma de saúde? Tudo bem, é sua liberdade. É com você e Deus. Haverá as consequências? Sim. Mas não julgue o que faz a reforma. Se você não faz, se uma pessoa ela se alimenta de tal forma, se ela não come tal coisa, se ela aprendeu o que é melhor para ela, para o organismo dela, acima de tudo, para a mente dela estar mais lúcida possível, então não julgue. Porque tem esse problema, né? Tem uma classe de pessoas que não aceita a questão da reforma de saúde e ela fica julgando e condenando quem faz. E também existe o problema de quem faz e julga e condena quem não faz. Dessas duas classes, existe uma classe que segue aquele princípio de Isaías, ao qual o Espírito disse a Isaías, não se desvie nem para a direita, que é o extremo, e nem para a esquerda, que é uma coisa mais liberal. Siga o caminho que Deus trilhe para você. Sua convicção junto com a verdade, como está escrito, Bíblia e Espírito de profecia. Aí Paulo continua, porque Deus o recebeu. Quem é você que julga o servo alheio? Seja lá quem for. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai? Ou seja, Paulo está dizendo, é entre o indivíduo e Deus. Ele será sustentado, pois Deus é poderoso para fazê-lo permanecer de pé. Hoje o indivíduo ele pode estar numa situação complicada, moralmente, espiritualmente falando. Mas ore por ela. Ore pela pessoa. Tenha misericórdia. Se você não está preparado, se há uma grande possibilidade de você não saber lidar com ela, ore. Ore por ela. Não pense que o caso do indivíduo está perdido. Se ela está de pé ou cai, Deus pode sustentá-la. Deus vai fazer de tudo por ela. E se ele tiver de lhe usar, Deus mesmo vai lhe ajudar a entender. Ele mesmo vai dar a oportunidade. Veja, aqui são palavras de Jones, aqui entra um texto da Bíblia e outro. E eu não sou mestre dele, e nem você é um mestre dele. Como disse o próprio Jesus Cristo em Mateus 23, um só é o vosso mestre. Quem? Cristo. E todos vós sois o quê? Irmãos. Então você não pode se colocar como mestre do indivíduo, querendo ditar para ele tudo o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, no que diz respeito à religião, à vida religiosa, à fé e à crença dele. Porque o único mestre, inclusive quando você continua lendo, Cristo vai falar, e não chame ninguém de pai, né? E aí vem a questão do Papa. Mas se você parar para pensar, a gente sempre se volta só para o Papa, porque já é o extremo, né? Mas vocês acham que um dia, para chegar ao Papa, não houve toda uma coisa preparada por trás? Né? Existe um livro chamado Cristo e o Anticristo, que nós publicamos, a editora Missionários. Quem já leu, talvez lembre. E lá vai falar como começou a apostasia, até chegar no Papa. Para chegar no Papa, começou muito antes, entre a igreja primitiva. Na medida, acontece sempre assim, né?
Aconteceu com Moisés, aconteceu com Paulo, aconteceu com os apóstolos. À medida que os apóstolos, os primeiros que eram, digamos assim, os pioneiros que trazem a mensagem, como aconteceu com Lutero, sempre quando eles morrem, aí o que é que acontece? Com aqueles que eram os discípulos que seguiam ali aquela linha ali. A coisa começa a desandar. Moisés, quando estava para morrer, foi profetizado, foi mostrado para ele que o povo de Israel iria fazer o quê? Iria se desviar. Ellen White, vocês já leram o texto de Ellen White, que ela fala isso? Ela diz que poucos meses antes dela morrer, eu tenho esse texto, se vocês quiserem eu passo para vocês. Poucos meses antes dela morrer, ela escreveu: eu sei que quando eu for posta para descansar, grandes mudanças ocorrerão. E ela fala que era obra de Satanás. Grandes mudanças ocorrerão. E, infelizmente, sempre foi assim. Você pega os luteranos, quando Martinho Lutero era vivo, e vê o que é hoje. A diferença. Então, por quê? Porque os homens querem se fazer de mestres. E aí, quando Satanás consegue colocar isso na mente das pessoas, e algumas pessoas tornam um certo indivíduo um mestre, para agora ditar para ele o que eles têm que crer, aí Satanás vai trabalhar pesado naquele mestre ali. E vai trabalhar muito com corrupção e muitas coisas. E daqui a pouco aquele mestre, para conseguir angariar mais discípulos, vai suavizando a mensagem, vai diluindo a mensagem para conseguir atrair mais. E assim tem sido durante séculos e séculos. Olha o que diz aqui, ó. Quem tem fé em Cristo deve tudo somente a quem? Ele está somente sujeito a quem? A Cristo. Deve a ele seu serviço, sua vida, tudo. Nosso papel, o seu e o meu, é sermos o quê? Cooperadores de sua alegria, não o juiz de sua fé. Vale lembrar, irmãos, que esse cooperador de sua alegria não é cooperar com a malícia, né, com o caminho errado que o indivíduo está seguindo. Não. Mas veja o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1. Você vê que as palavras de Jones aqui é baseado nisso aqui, ó. Não que tenhamos o quê? Domínio sobre a vossa fé. Paulo falando isso, né? É um princípio. Mas somos o quê? Cooperadores de vossa alegria. Porque pela fé estáis em pé. Então essa alegria é a alegria no Senhor, na verdade. Então devemos cooperar com as pessoas para ajudá-las, encaminhá-las na verdade. Então, mesmo assim, não somos dominadores da fé de ninguém, porque ela só pertence a Cristo. Amém. Veja, e essa é a verdadeira liberdade religiosa, que estamos estudando desde o início. Mas aqui estamos falando da liberdade religiosa das outras pessoas. Isso aqui é importante, ó. É bastante fácil para cada pessoa exigir a liberdade religiosa para quem? Para si mesmo. Já parou para pensar nisso? Tem gente que não gosta desse assunto. Como eu venho estudando esse assunto e trazendo, e a gente publicou esse livro já faz um tempo, agora já é uma nova edição que a gente publicou. Nessa nova edição a gente passou por umas revisões e a gente incluiu textos do Espírito de Profecia e da Bíblia, que não tinha na edição anterior. Mudou a capa também. Então, sempre vem alguém que reclama dessa mensagem, dizendo que essa mensagem vai deixar as pessoas muito desleixadas e todo mundo vai querer fazer o que quiser. E a gente tem que ter cuidado com essa mensagem, tudo e tal. E aí eu pergunto à pessoa, quando alguém, líder, ou seja lá quem for, te proíbe de pregar, começa a depreciar você, a sua pessoa, a mensagem que você está pregando, ensinando, começa a te restringir. O que é que acontece com você? Quais são os sentimentos? Aí nessa hora você quer que respeite a sua liberdade, né? Eu tenho a liberdade. Eu aprendi sobre a reforma de saúde, eu quero poder pregar, mas não estão deixando, estão falando isso e isso de mim, eu vou na igreja, não deixam falar sobre isso e tudo. Nessa hora, aí você quer que a sua liberdade seja respeitada, né? Mas quando é para lidar com a liberdade do outro, aí a coisa complica.
Aí a gente tem dificuldades de respeitar. Veja, todos estão sempre prontos para fazê-lo, exigir respeito à sua liberdade religiosa. No entanto, são bem poucos os que exigem liberdade religiosa para os outros. Ou seja, aprender a respeitar a escolha e a consciência e a razão e a religião dos outros. Nisso, claro, só é possível, como diz aqui, ó, o capítulo 14 de Romanos nos ensina a reconhecer e a ser eternamente fiéis à liberdade religiosa dos outros. Olha isso aqui, ó, é verdade que todo aquele que não reconhece e não é fiel à liberdade religiosa dos outros, também não a reconhece e não é fiel para si mesmo. Assim como a liberdade religiosa deve ser vivida. Porque por mais que você exija que respeitem a sua liberdade de consciência, respeite sua liberdade religiosa, mas muitas vezes você mesmo não respeita. E isso de maneira sutil, a gente nem percebe que a gente não respeita a nossa própria liberdade. Porque a liberdade, ela é mútua. E quando a gente só quer respeito pela nossa, é igual a questão do princípio da quebra dos mandamentos. Quando você quebra um mandamento, você está quebrando quantos? Todos. Então, na liberdade religiosa, ela se torna uma hipocrisia e uma falsidade quando você só requer para você, mas você não respeita do outro. Percebe? Então, essa pessoa que vive assim não conhece a verdadeira liberdade religiosa. Qualquer serviço a Deus deve ser escolhido para ser verdadeiro e aceitável. Quando não é escolhido por livre e espontânea vontade, mas é forçado, esse serviço imposto e coagido é apenas pecado. Como expressou um dos principais historiadores da igreja, olha que frase interessante. A verdade forçada contra o homem, contra a sua própria liberdade de escolha, torna-se falsa. Isso é muito interessante. Porque por mais que seja a verdade, mas por ela ser forçada ao indivíduo, o indivíduo ele vai viver uma falsidade. Porque ele não vai estar obedecendo por amor. E muitas vezes ele não está obedecendo a Deus, mas àquele que está impondo a ele. Então a religião dele, a consciência dele não é para com Deus, mas para com o homem. E lembra do princípio que Pedro disse, antes obedecer a Deus do que aos homens. Então a partir do momento que um princípio, uma verdade, ela é forçada, ou um serviço na obra de Deus é forçado ao indivíduo, o indivíduo não tem o direito de escolha, de poder raciocinar, de poder orar, de poder ponderar aquilo ali, se realmente aquilo que Deus quer para ele, se realmente ele está preparado para aquilo ali. Então, quando é forçado, a tendência, inclusive, é de que por um tempo até pode dar certo, mas depois de um tempo, a pessoa ela vai desandar aquilo ali. Veja, portanto, a verdade não pode ser forçada aos homens. A gente até leu um texto ontem de Ellen White. Lembra do texto que eu mencionei, quando as pessoas citam aquela parábola, que diz, forcem eles a entrar, e as pessoas dizem assim, ó, tá vendo, a gente tem que forçar as pessoas a aceitar o evangelho. E a própria Ellen White disse, isso aqui é muito mal interpretado. As pessoas estão dando a entender que o evangelho tem que ser forçado aos outros. E não é isso que Deus está dizendo. Por quê? Para pensar. Quando uma coisa ela é forçada, pelo menos isso com a maioria das coisas, quando ela é forçada, você já desconfia. Você já desconfia, esse negócio, isso aqui não... Olha, quando a coisa é boa, teve uma situação de um teste que fizeram sobre um produto. Foi muito interessante, eu vi isso no Instagram. A coisa era tão boa que a pessoa chegou, eu queria apresentar esse produto aqui, tal, tal. Eu não sei se era um produto ou era um serviço que era para ser prestado, era uma coisa assim. Mas era tão boa, tão cheia de vantagens, coisa tão boa, tão atraente, que a pessoa ela só apresentou e disse, pronto, obrigado pela sua atenção, e foi-se embora. A pessoa, não, calma, eu quero, calma, Não, você não vai nem insistir nem nada. Nem perguntou se eu quero.
Era tão bom que era um teste, né? Era como se fosse uma ensinação no sentido assim, né? Vamos fazer um teste. E fizeram isso com duas coisas, uma coisa bem boa, e aí o indivíduo chegava lá, apresentava aquilo ali para uma pessoa aleatória assim na rua, e quando ela terminava de apresentar, ela não perguntava se a pessoa queria, se a pessoa gostou, se tinha interesse, não. Terminava a apresentação, obrigado pela sua atenção. Aí ia-se embora. A maioria das pessoas, não, peraí, calma, eu quero. Todo mundo queria. A pessoa nem insistia, nem perguntava se queria. Não, eu quero. Aí depois eles fizeram um teste, essa mesma equipe, pegaram uma coisa assim, bem desagradável e tudo, e chegaram nas pessoas aleatórias na rua e apresentavam. Eu queria apresentar vocês, trabalho aqui, tal, ou era um produto, ou uma coisa assim. E aí apresentava, e quando terminava, as pessoas estavam assim. A maioria das pessoas olhando para o lado, assim, doida para acabar, e a pessoa dizia, ó, você vai querer? Me ajuda, compra isso aqui. E ficava insistindo com a pessoa, insistindo tanto, que a pessoa olhava assim e dizia, tá bom, vai, eu compro. Era uma coisa até barata, mas aí a pessoa comprava, e aí o câmera que estava escondido ficava filmando a pessoa indo embora. E eu acho que era um produto. E quando ela comprava, que ela dobrava, que saía da vista do vendedor, ela jogava. Mas isso porque a pessoa insistia, apresentava uma coisa bem assim desagradável, e insistia, até a pessoa não aguentar mais. Aí a moral da história, né? Ele dizia, tá vendo, quando a coisa é boa mesmo, você não precisa nem insistir, você não precisa nem forçar, impor. Se ela realmente é boa, se for bem apresentada, até a maneira de apresentar, se ela realmente for verdadeira, se a pessoa entender os benefícios daquilo ali, muitas vezes ela não precisa, a pessoa dizer, mas não, tá bom, eu quero porque isso aqui é bom demais. Então, com a verdade, você vê que quando é a mentira, o que é que tem, quais são os métodos para poder as pessoas aceitarem a mentira? Tudo contrário à palavra de Deus. Ou coagindo as pessoas, ou inibindo a razão, o juízo do indivíduo, para o indivíduo não conseguir nem dizer não, ele não tem nem capacidade de negar, de rejeitar aquilo ali. Então usa-se métodos para poder o cérebro do indivíduo não ter, o lobo frontal ter condição de tomar a decisão certa, ou é coagido, é ameaçado. É assim que a mentira ela é imposta, ou à base do engano, oferecendo coisas que não vai ter no final. Como, por exemplo, um texto de Ezequiel que diz assim, Ezequiel capítulo 13, que as pessoas elas oferecem a elas um caminho bom, fazem com que as pessoas continuem no pecado e no final oferecendo a vida eterna a elas. Então, as pessoas elas querem o resultado final, mas muitas vezes elas não prestam atenção no percurso até lá que está sendo oferecido a elas, que é um percurso de perdição. E aí elas esquecem. Então aqui diz assim, ó, considerando que os homens jamais podem ser forçados a obedecer à verdade, olha o que ele diz agora, muito menos deveriam ser o quê? Então se a gente não deve forçar as pessoas a obedecer à verdade, por que a gente vai forçar as pessoas a obedecer mentiras? Quantas mentiras não são ensinadas no meio religioso? O quanto de falsidade, de ilusão, quanta coisa que ilude as pessoas, oferece às pessoas coisas boas, mas no fim é perdição. Quanta mentira, muitas vezes você percebe que é aquilo, e você ser forçado a obedecer à mentira. E às vezes tem mais argumentos da mentira. Nem sempre, né? Mas às vezes a mentira é mais... Isso, exatamente. Justamente por ser uma mentira. Então tem que ter todo um disfarce, né? Tem que ter todo um disfarce aquilo ali para as pessoas não perceberem o perigo daquilo ali. Então o princípio é esse, se a verdade ela não deve ser forçada, muito menos deveria ser a mentira. Olha o que diz aqui em Materiais de 1888, volume 2. Deus não concedeu a ninguém o direito de se estabelecer como o quê? Como um padrão de doutrina. Então, nenhum ser humano, por isso, é até um estudo que não vai dar para a gente passar aqui, faz parte de um próximo livro que a gente vai publicar, por isso a questão do perigo do credo. Vocês sabem o que é um credo, né?
É um conjunto de doutrina formados e forjado por quem? Pelo homem. E aí o homem, ele estabelece a doutrina e estabelece como tem que se interpretar cada doutrina daquela, cada aspecto daquela doutrina. E aí, se os indivíduos, os membros, não se submeterem àquele credo, o que é que acontece? As punições, exclusões. Hoje está tudo muito suave, né? Mas virá o tempo que vai voltar a ser como era na Idade Média. Julgar por nós mesmos e praticar os princípios da religião de acordo com os ditames de nossa própria consciência é um direito inalienável. Ou seja, é um direito inseparável do ser humano. Julgar por nós mesmos e praticar os princípios da religião de acordo com os ditames da nossa própria consciência. Por isso que quando a gente ensina a verdade, nós temos que ensinar as pessoas de uma forma que ajude elas a compreender e tomar a decisão. Que elas possam refletir sobre aquilo ali, se é isso mesmo que elas querem para a vida dela. Que de acordo com os princípios sobre os quais o evangelho foi propagado pela primeira vez e a reforma contra o papado foi levada adiante, nunca poderá ser transferido para outra pessoa. Então, julgar por nós mesmos e praticar os princípios da religião de acordo com a nossa consciência nunca pode ser transferido. Ou seja, outra pessoa não pode ser minha consciência. Nós temos que ensinar as pessoas e não deixar elas reféns e sujeitas à minha consciência. Elas têm que ser sujeitas somente a Cristo. Nós temos que sempre encaminhar a fé delas, mesmo que seja uma fé fraca, e a obediência, a sujeição delas, a submissão delas e a dependência delas somente a Cristo. E à verdade. E assim tem que ser. Veja, espírito de profecia, esse primeiro texto. Devemos defender os verdadeiros princípios protestantes, pois as políticas do papado abrirão caminho para o quê? Para proibir a liberdade de consciência em todos os lugares possíveis. Nós estamos chegando no final desse estudo e esse final ele vai fazer ponte para a próxima série de estudos, que vai ser sobre a questão da união da igreja com o Estado. Mas veja, o papado e as políticas do papado estão fazendo de tudo para proibir a liberdade de consciência. Então isso vem dele. E aí eu vou e faço isso com o meu irmão. Do lado de quem eu estou? Do inimigo. Veja o que diz Romanos 14, 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Você é guardador do seu irmão? Sim, mas não dominador do seu irmão. Primeiro você tem que guardar a si mesmo. Tem que saber se realmente você está no caminho certo. E ajudá-lo, encaminhá-lo ao caminho certo. Ellen White. Satanás está elaborando planos e métodos para retirar dos crentes o quê? A liberdade religiosa. Ou seja, a liberdade de consciência para fazer a vontade e as obras de Deus. Então o Espírito de Profecia deixa bem claro aqui que a liberdade religiosa é para fazer a vontade e as obras de Deus, é para obedecer a Deus. Não é para libertinagem. Mas, lembre-se, é obedecer a Deus e não aos homens. Sobre os homens nós devemos respeito e respeitamos uns aos outros. Mas a partir do momento que alguém quer te impor algo que você sabe que está equivocado, você não deve obediência a ele. E mesmo que ele force você ou queira obrigar você a obedecer algo que está certo, a sua obediência não é ao homem, mas a Deus. Porque ele está lhe apresentando o quê? A verdade. Quem foi quem inspirou e forjou aquela verdade? Quem é o autor daquela verdade? Deus. Então o indivíduo é apenas um instrumento. E se você faz ou deixa de fazer algo por causa de alguém, então ele é o seu Deus. E não o Deus do céu. Olha o que diz aqui, ó. O homem vai fazer o quê? Dominará seu semelhante. E aí ela diz as consequências. Certamente virá a repreensão de Deus sobre suas ações.
Aqui no Desejar Todas as Nações. Penúltimo texto. As autoridades, os governos, né, farão leis para restringir o quê? A liberdade religiosa. Então, não pense que esse assunto é de pouca importância. Por que esse assunto se tornou de pouca importância? Porque a maneira como tem sido apresentado é mais ecumenismo do que liberdade de consciência, de fato. Por isso que as pessoas acham que já sabem o que é liberdade religiosa, quando não sabem. Olha o que diz aqui, ó. Arrogar-se-ão o direito que só a Deus pertence. Pensarão, que direito é esse que só a Deus pertence? Pensarão que podem forçar a consciência, que só Deus deve reger. Mesmo agora estão começando. Esta obra continuarão a levar adiante até chegarem a um limite que não podem transpor. Deus se interporá em favor de seu povo leal, observador dos mandamentos. Então, aqueles que de fato querem obedecer, querem ser fiéis a Deus, pela verdade e somente pela verdade, vai acontecer o mesmo que ocorreu no passado. Os homens tinham que muitas vezes ir para lugares retirados para poder adorar a Deus de acordo com a sua liberdade de consciência, de acordo com aquilo que eles sabiam que era a verdade, e não com a interpretação dos homens. E eu encerro com esse texto. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Não estamos fazendo a vontade de Deus se ficarmos como? Em silêncio, sem fazer nada para quê? Para preservar a liberdade de consciência. Então Deus deixou bem claro que não estamos fazendo a sua vontade se a gente ficar neutro, silencioso, sem fazer nada para preservar a liberdade de consciência. Então, assim como tantos outros assuntos, esse é um assunto muito importante, porque a nossa liberdade será caçada muito em breve. Pare para pensar. Por mais que sejam muito importantes, por exemplo, a reforma de saúde, mas você não vai ser caçado por ser vegetariano, não. Não. Inclusive, vegetarianos vão te caçar também. E vão ter vegetarianos estritos te caçando. Você vai ser caçado porque você não se submete à religião comum e popular, forjada pela mente de Satanás, usando o seu instrumento principal, que é o papado. É por isso que você vai ser caçado, porque você não se submete, você não aceita, você não se sujeita a essa religião comum. Inclusive, essa religião comum ela vai se espalhando como um vírus, mesmo de várias formas. Lembram que o vírus do Covid e alguns outros vírus, em algumas pessoas agia diferente? Você já parou para pensar nisso? Em umas pessoas agia de um jeito, em outras pessoas agia de outro. Tinha pessoas que eram sintomas parecidos. O vírus da mentira, do falso evangelho, ele também se adapta a cada denominação. Sabe ali como agir em cada denominação. O vírus do falso evangelho não vai se introduzir entre os adventistas do mesmo jeito que se introduz entre os luteranos, que se introduz entre os presbiterianos. Nunca vai ser. Satanás não é burro, irmãos. Ele é burro no sentido de que o caminho que ele está já foi, né? Mas no sentido de fazer o mal que ele quer, ele vai trazer coisas. E ele não vai trabalhar com um gato pingado aqui e outro ali. Ele vai trabalhar onde há mais influência e autoridade. Porque é aí onde ele consegue arrastar multidões. Quanto mais influência, porque, vamos ser sinceros. Por exemplo, quando eu era do mundo, que eu era roqueiro, eu era idólatra. Eu idolatrava algumas bandas de rock. Tinha uma mesmo que eu idolatrava supremamente. E, inclusive, o vocalista dessa banda, ele era ativista. Ele ainda é, né? Ativista.
Inclusive, foi ele quem trouxe, olha que interessante a história, foi ele quem trouxe a ideia do Bolsa Família para o Brasil. Vocês que não sabem, né? Só quem conhece. Foi ele quem trouxe a ideia do Bolsa Família para Lula. A primeira eleição de Lula, essa banda veio para o Brasil e o vocalista se reuniu com Lula e deu a ideia para ele. Mas claro que esse homem, ele inclusive, esse vocalista dessa banda, já foi lá para o Vaticano para receber a bênção do Papa. Ele já recebeu várias condecorações do Reino da Inglaterra e dos Estados Unidos, porque presta serviço às grandes elites. Então, o que esses homens ensinavam, a gente aceitava, porque era muita influência que tinha sobre a gente. Ainda hoje é assim no mundo. Quem mais tem influência? Veja, tem eu não sei se é em Provérbios ou é em Eclesiastes, a história que Salomão conta de uma cidade que estava para ser invadida. É uma coisa assim. Quem for se lembrando aí, vocês vão me corrigindo. E havia um homem, nem disse quem era esse homem. Era pobre, era um homem assim, pouco conhecido e pouca influência. E o que ele aconselhou com relação a como lidar com aquela situação ali, salvou a cidade. E é dito que depois de tudo ali, ele passou a ser uma pessoa esquecida. Esqueceram dele e acabou-se. Então você vê, ele como era, ao modo brasileiro de falar, era um João Ninguém, né? Na sociedade, não tinha grande influência. Aquele de bom que ele fez por aquela sociedade ali, logo, logo foi esquecido. Mas quando são pessoas de grande influência e grande autoridade, e são muito admiradas pela grande maioria das pessoas, é muito mais fácil de ter o controle. E que Deus nos ajude, porque a gente está muitas vezes se submetendo e pisando em coisas que não fazemos ideia do perigo que estamos correndo. Então muitas vezes nós submetemos a nossa mente à mente de outros, porque achamos, porque tem títulos, tem status, tem todas essas coisas, reputações, e nós achamos que essas pessoas, elas estão com a verdade, e quando na verdade não estão. Porque, como Ellen White diz, eu tenho um texto de Ellen White aqui, que fizeram uma pergunta a ela, que diz assim, a senhora acha que a verdade e a salvação está com um grupo minoritário, um grupo pequeno? E aí ela vai dizer, né? Ela diz assim, olhe para Cristo. Aonde ele sempre estava? Ele sempre estava entre a minoria, entre os pobres, entre os desprezados da sociedade. Não que ele não gostasse daqueles, ele sempre trabalhou por esses também, mas eles queriam? Não. A maioria não queria. Porque já se achavam o quê? Autossuficientes demais. Achavam que já estavam certos. A autossuficiência do indivíduo faz o indivíduo nunca enxergar o problema que ele pode ter. Porque já vive muito bem, é muito inteligente, a sabedoria humana, e não aceita que outro, principalmente, imagina, Jesus Cristo vivia como pobre. Nicodemos, para falar com Jesus Cristo, ele fez o quê? Para conversar com ele. À noite, no escuro e escondido. Né? Graças a Deus ele se converteu. Quando ele se converteu, foi o que aconteceu com ele? Ficou pobre. Deu tudo ali para estar, e ficou do mesmo nível que eles. Era tudo igual. Paulo também. Paulo era rico. Paulo, eu acredito que Paulo não tinha família, né? Mas Paulo era um homem bem sucedido de acordo com a sociedade, principalmente do lado religioso. Mas quando ele se converte ao evangelho, ele se torna o quê? E todos eles iguais. Então, a liberdade de consciência, ela não vai ser defendida pela maioria. Ela nunca vai ser defendida pela maioria. Por quê? Porque os homens gostam de controlar os homens. As pessoas não estão com o coração convertido a Cristo. E quando a imagem da besta ela está sendo formada, é aquilo que eu falei. O grande sempre quer dominar o pequeno. O grande sempre quer o controle dos pequenos, das minorias. Ou das maiorias que são pequenos, que estão abaixo.
Os olhos da sociedade é assim, se o indivíduo ele tem um status, tem uma condição financeira maior, ele então tem que controlar os que têm menos do que ele. Eles têm que se submeter a esse aqui. E para Deus nunca foi assim. Deus nunca quis que fosse assim. Mas infelizmente a gente se submete a essas coisas e acha que isso é normal. E as coisas vão se desencaminhando. Vão se desencaminhando. E logo, logo, a nossa liberdade vai ser tirada. E muitos de nós, um dia, talvez, espero que não seja esse o nosso caso, vão dizer assim, eu era feliz e não sabia. O que foi que eu fiz da minha vida? Vendi, é quase vender a alma. Quando você vender, assim como Esaú fez, enquanto você vai vendendo sua liberdade, um dia você vai querer ela de volta. E não vai ter. Um dia você vai querer ser livre para adorar a Deus, mas você vai estar preso no jugo dos homens. Porque tem medo de muita coisa. E a gente, por medo de sofrer muitas coisas, a gente se vende. E assim tem sido. Então, eu encerro por aqui, irmãos, o estudo de hoje. Aliás, essa parte do estudo. Mais tarde nós iremos estudar sobre a questão da igreja. Por que a igreja chega ao ponto de querer o poder civil? O auxílio do poder civil. A igreja já tem todo o poder do universo a seu dispor, à sua disposição. A igreja já tem tudo. Quem tem Deus tem o quê? Para que a gente precisa de poder civil para impor a nossa religião? Se a gente tem que impor a nossa religião é porque ela não presta. É isso. Vamos estudar sobre isso nos próximos estudos. Vamos fazer uma oração, aqueles que puderem ficar de joelhos. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez rogamos ao Senhor. Meu Deus, nos ajuda com relação a tudo isso que temos aprendido. O Senhor sabe a luta de cada um. Cada um de nós tem uma luta, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um contexto. E só o Senhor sabe como tudo começou em nossas vidas. Como viemos parar onde estamos. As decisões que temos tomado e as decisões que iremos tomar. Sobre as decisões que tomamos, muitas delas estamos sofrendo consequências. Mas o Senhor já nos livrou de continuar em muitas dessas decisões. Mas ainda tem muita coisa pela frente e podemos tomar ainda decisões erradas. Então, meu Deus, que o Senhor nos ajude antes que a gente tome essas decisões erradas. Nos encaminha, nos corrige na medida do possível. Trabalhe a nossa consciência. Nos ajuda, meu Deus, a ter a nossa mente cada vez mais aberta, livre para somente o Teu Santo Espírito e Tua verdade atuar. Sujeita somente ao Senhor. Que esse assunto que estudamos hoje, o qual ainda iremos continuar estudando, possa despertar pelo menos a consciência, possa nos fazer refletir, ponderar, a pensar bem sobre as escolhas que temos tomado. Será que muitas vezes não estamos submetendo a nossa religião, a nossa fé, a nossa consciência a homens, sem perceber, tirando das tuas mãos aquilo que só pertence ao Senhor e entregando nas mãos dos homens? Que o Senhor nos livre disso, caso seja isso a nossa situação. Obrigado por tudo isso, porque isso abre nossos olhos e nos ajuda a enxergar algumas coisas que talvez não estejamos enxergando. Que o Senhor trabalhe poderosamente em nossas vidas. Que o Senhor continue aqui conosco nesse restante de sábado. Amém. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando. Amém. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.